Prontinho, agora vai dar certo. Então, a questão do Enem 2018 diz assim: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. Só uma historinha, né? Não te deu dado nenhum, assim, importante, numérico, né? Deixa eu receber mais um Nicolas aqui, que a gente possa utilizar no problema. Contou uma história, né? Te colocou diante de uma situação. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, ainda colocou assim vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, e ainda disse assim horizontal. Vou receber mais uma pessoa. Que, na verdade, na minha opinião, isso não precisava nem ter sido dito, até porque lá no gráfico, né, se você observar aqui, ó, já está bem claro que a distância horizontal, a distância percorrida é horizontal e o combustível no tanque vertical. Está bem nítido isso no gráfico, tá? Gabriel agora. Ainda está dentro do limite aí do horário. E ele fala o seguinte: a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, é o seguinte, todo gráfico de qualquer função, né, seja ele, ó, por exemplo, uma reta, ele até poderia ser uma curva do tipo assim, não tem problema nenhum. Nesse caso, por sorte, ele foi uma reta, que digamos que é o gráfico mais fácil que nós temos estudado. Se o gráfico ele é uma reta, ele é descrito, vou puxar aqui uma setinha assim, ó, ele é descrito por uma função que tem esta cara aqui. Isso já foi dito lá no vídeo da semana. Y é igual a x mais b. Reparem que todas essas funções que estão nas alternativas aqui, elas têm essa cara. Então, digamos se isso fosse uma máscara, né? Tipo assim, ó, por exemplo, o A é o número que acompanha o X. Então, o número que acompanha o X, ó, ele está presente tanto na nossa letra A, na nossa letra B. Tem um número que acompanha o X, inclusive vou circular ele aqui, ó. Deixa eu receber mais uma pessoa. Aqui. Então, aqui também tem um número que acompanha x, ó, que é menos 1 sobre 10. Aqui também tem um número que acompanha x, que é 1 sobre 10. Ó, tá aqui, ó. Aqui tem um número que acompanha x, que também é 1 sobre 10. Tem aqui um. Então, para quem teve dificuldade de enxergar, aqui tem um 1, tá? Ó. É como se fosse assim. Vou tirar daqui para vocês verem, ó. 1x sobre 10. Ele poderia até ser escrito assim, ó. 1 sobre 10 e o x mais deslocado. Ficaria até mais claro, mas o Enem não quis assim, então não tem problema nenhum. Então, todos eles têm aqui um número que acompanha x. E tem também, né, um número que está sozinho, que é chamado de coeficiente linear, ele disse isso lá no exercício, perdão, no vídeo. Então, tá aqui, ó. Um número que está sozinho, que não tem x. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Então, aqui poderia ser menos 50, não tem problema nenhum. A gente vai ver isso, como eu disse nesse primeiro exercício, eu vou tocar em alguns pontos aí que foi abordado no vídeo, para a gente trabalhar de uma forma mais simples. Mas toda função afim, ela tem esse aspecto aqui. Então, isso a gente já pode esperar. Então, se o gráfico é uma reta, e ele garantiu isso no exercício, o gráfico é uma reta, então ele não é uma reta que está olhando para aquilo ali e vendo que é uma reta, porque de repente ele poderia ter um pequeno, digamos, desvio aqui assim, ó, e aí ele, por este ponto, ele deixaria de ser uma reta. Mas não, ele garantiu que é uma reta, então a gente pode confiar. A partir do momento, então, que ele diz isso, a gente já sabe que ela se enquadra nesse perfil aqui de função afim. Então, toda função que é uma reta, né, ela tem esse aspecto. Bem, então eu já vou direto no ponto que me interessa. Quer ver uma coisa muito interessante? Eu separei aqui embaixo, isso eu já fiz antecipadamente. Olha, eu coloquei aqui alguns gráficos, algumas retas, né? Deixa eu receber aqui mais agora, Amanda. Olha, 9,5 agora, ó, fechou a sala, tá? Eu não recebo mais ninguém, senão a gente também não prossegue. Então, repare o seguinte, essa letra A aqui, ó, isso tem nada a ver com exercício, tá? Eu estou fazendo uma recapitulação aqui do vídeo. Esses meus gráficos que eu componho aqui para vocês, todos eles, o gráfico é a parte em vermelho, a parte pretinha ali é o eixo cartesiano, né? Todos eles são uma reta. Então, se todos eles são uma reta, todos eles se encaixam nesse formato aqui. Todos eles têm uma função com esse aspecto. E, assim, às vezes a gente até tenta explicar no próprio vídeo que eu gravei, já disponibilizei aí para vocês no chat, até lá, de repente, não fica tão bem explicadinho como, de repente, a gente pegar aqui o exemplo mais prático possível. Por exemplo,
O ponto aonde o gráfico corta o eixo vertical. Eu vou chamar de vertical porque às vezes não é Y, né? Por exemplo, aqui nesse caso, ó, ele é combustível no tanque, né? Então, o eixo Y ali representa a quantidade de combustível. Então, repare o seguinte, todas as vezes que você perceber o ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y, ou o eixo vertical, esse cara aqui é o B. Então, ó, por exemplo, na minha letra A, qual é a função que determina essa reta aqui vermelhinha que agora eu tracei de amarelo? Olha, eu não sei qual é ainda não, mas eu sei que é alguma coisa mais 37. Então, aqui tem um X também, né? Digamos que eu fico na pendência de quem acompanha o X. Vamos tentar de novo aqui na letra B. Foca aqui na letra B agora, para quem não entendeu. Qual é a função, né? Uma função é uma coisa escrita mais ou menos assim, sob esse aspecto, porque é uma reta. Determina quem é a minha letra B aqui. Esse gráfico que eu coloquei aqui agora para vocês, que é vermelho, passei ao amarelo. Seria assim, y é igual a alguma coisa que multiplica x, e neste caso aqui o B, ó, é onde o gráfico corta o eixo vertical, ele é menos 20. Então, é alguma coisa x menos 20. Então, vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui, ó. Na letra C, é alguma coisa que vem junto do x. Esse é alguma coisa, eu ainda não te falei como é que a gente encontra. Mas é alguma coisa que vem junto do x, e agora aqui vem o B, que vale 12. Então, é só olhar para o gráfico e dizer quem é o B. A gente fala o B para facilitar a linguagem, né? Esse B, como o professor relata lá no vídeo da semana, é o coeficiente linear. E aqui o seu B, né? Ele vale menos 3. Ó, de lambuja, já chegou atrasado, mas vamos lá, a Rafaela permitindo a entrada. Agora realmente eu não aceito mais ninguém. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Enem, olha só o que ele fez para você aqui. Esse gráfico aqui, que eu vou passar o amarelo aqui em cima, tá muito claro. Olha só, gente, você não tem que fazer conta nessa questão praticamente. Aonde o gráfico corta o eixo vertical? Ele corta aqui, ó, no 50. Aonde ele tocou o eixo Y, tá certo? Ou seja, isso aqui tá errado, que é 500, isso aqui tá errado e isso aqui tá errado. Só pode ser a letra B ou a letra D. Dúvidas é só abrir o microfone e falar. Às vezes, quando a gente não atenta para esse detalhe, né? Eu vou tentar ser prático aqui. A gente vai tentar ficar procurando caminhos para encontrar, não, a coisa é bem mais simples do que a gente pensa. Então, pela última vez, se o gráfico ele corta o eixo vertical, que a gente pode até chamar de y, no 50, então o b da nossa função, que é o elemento termo independente, né? Às vezes a gente até chama assim, ó, então aqui ele tem que valer 50, não tem pegadinha, tá? Em nenhuma outra situação vai ter um caso que eu vou falar assim, aqui é uma exceção. Não, isso não existe. Repare que se você for chutar agora a questão só de conhecer isso, a sua chance de acerto agora já é de 50%, né? Você está na dúvida entre duas. E aí vem o seguinte, bem, uma aqui, ó, de cara você também já conseguiria marcar sem fazer outros cálculos. Aqui o número que acompanha o x, deixa eu dar o zoom aqui para você ver, ó. O número que acompanha o x aqui, eu vou fazer ele de azulzinho, ó, é esse número aqui, ó. Eu vou ter que colocar assim, ó. É menos 1/10. E aqui o número que acompanha o x, ele está aqui, ó, está junto do x. Ele é 1/10. Então, um é negativo, o outro é positivo. Então, daí a gente vira e fala o seguinte, vamos aqui para baixo, ó. Bom, essa função aqui, ela é crescente. De cara, talvez você já perceba por que eu estou dizendo isso. Repare que eu ainda não expliquei, eu só afirmei. Essa função aqui, ela é decrescente. Eu vou te mostrar as outras duas lá de baixo. Essa função aqui, ela é decrescente. E essa função aqui, ela é crescente. Bom, como que você sabe se uma função é crescente ou decrescente? Você sempre vai olhar da esquerda para a direita. Sempre assim, da esquerda para a direita. Então, ó, ela que começa cá embaixo e ela vai para cima, então ela é crescente. Da esquerda para a direita, olha para essa letra B aqui agora, ó, ela começa em cima e ela vem para baixo, então ela é decrescente. Vamos ver se confere, né? Ó, da esquerda para a direita, da sua esquerda para a direita, ela começa lá em cima e vem descendo. Ela é decrescente, ela decresce. E essa última aqui, ó, da esquerda para a direita, a gente olha desse pontinho onde ela começa, né? Então ela vai para cá, ela é crescente. Característica, então, da função crescente. Bom, eu tinha colocado essa interrogação porque eu sempre falei assim, um número que acompanha x.
Quando ela é crescente, esse número que acompanha x, que eu não tenho condição ainda de dizer qual é, eu sei que ele é positivo. E se ela é decrescente, esse número é negativo. Então, aqui ainda vai aparecer um número que eu não sei qual é, mas eu sei que ele é negativo porque a função é decrescente. Então, aqui é um número negativo, aqui vai ser um número positivo, porque a função ela é, ó, crescente. No print da tela, isso que vai te ajudar muito. Se a função é decrescente, quando eu publico lá no nosso Classroom, né, ó, ela implica que esse símbolo aqui ele tem que ser negativo. Então, no exercício Enem 2018, esse gráfico aqui, da esquerda para a direita, ele é crescente ou decrescente? Hein, gente? Decrescente, da esquerda para a direita. Decrescente, óbvio, né? Então, a resposta certa só pode ser a letra B. Por quê? O número que acompanha x aqui, ó, ele é um número negativo. E o número que acompanha, o A aqui, perdão, é um número positivo. Então, só pode ser a letra B. Ela é uma função. Ah, pode até puxar, né? Esse menos aqui, então, ó, puxo aqui uma setinha e escrevo. Decrescente. Pronto, só por isso. Beleza. Aí, resolvemos a questão, tá? Só que agora, como eu vou precisar disso daqui a pouquinho, então a gente já vai trabalhando esse conceito, eu não vou abordar isso só no exercício que eu preciso. Repare, eu já terminei a questão. Então eu disse para vocês, pela última vez, que esse A aqui, ó, ele era desconhecido, e eu ainda não revelei para vocês como encontrá-lo. Bom, a gente já tem um parâmetro, ou ele é positivo ou ele é negativo, o A, que é o cara que vem junto do X, ele é positivo ou negativo, dependendo se a função é crescente ou decrescente. Aí a gente vai fazer o seguinte, todas as vezes que nós recebemos um gráfico, que é uma reta, às vezes, juntamente com o plano cartesiano, repare que eu consigo enxergar aqui um cateto, olha só, eu vou tentar desenhar, minha mão não vai ser muito boa para passar em cima da linha, não, mas dá uma olhada, ó, nesse triângulo retângulo aqui, e eu consigo enxergar aqui dois catetos. Esse cateto aqui e esse outro cateto aqui. Como nós ainda não estudamos trigonometria, aquele negócio de cateto oposto, cateto adjacente, eu vou trabalhar uma ideia com vocês que vai resolver bastante a sua vida. Essa linha aqui, ó, que é um cateto, eu vou chamar ela de cateto vertical. Aí eu não estou entrando em nenhum nome técnico. Ele é vertical. E esse outro cateto aqui, né? Ele é um cateto também, e ele é o cateto horizontal. Vou abreviar. Para que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte motivo. O meu A, que é esse termo aqui, ó, que até o segundo atrás era desconhecido, eu vou te mostrar como encontrá-lo. Então, recapitulando, quem é o B mesmo? O B, ó, ele está aqui, ó. Ele é onde o gráfico corta o eixo Y. E o meu A? O meu A é até brincadeira, né? É só você pegar o cateto vertical e dividir pelo cateto horizontal. Eu vou fazer isso algumas vezes hoje. Então, quer dizer que neste caso aqui, o meu A, estou ainda mexendo na questão, ó, do Enem, tá? Sendo que tem que... Aí eu já sei, tem que dar um décimo, tá? Ó, porque é a resposta certa. Então, vamos lá. Quem é o meu cateto vertical? O meu cateto vertical, quanto que ele mede esse pedaço aqui? Ó? Ele vai de 0 até 50, então ele mede 50. Quanto é o meu cateto horizontal? O meu cateto horizontal ele vai de 0 até 500, então ele mede 500. Então eu já descobri quem é o meu A. É 50 sobre 500. Pode cortar um zero de cima com um zero de baixo, vai ficar 5 sobre 50. Ainda posso dividir em cima e embaixo por 5. Quando eu divido em cima e embaixo por 5, eu vou ter 1/10. Cuidado! Ah, mas você não falou que era negativo? Então aqui também tem 1/10. Ó, na letra D, ó, também tem 1/10. Então toma cuidado. Isso aqui, esse macete que eu estou te mostrando aqui, que é dividir o cateto vertical pelo horizontal, ele vai te dar o número, é 1/10. Resta saber se o gráfico é crescente ou decrescente, que a gente define o sinal. Então é uma junção dessas duas coisas. Pega o cateto vertical, divide pelo cateto horizontal, você acha aí um candidato ao valor para o A, tá certo? Se ele vai ser positivo ou negativo, depende da orientação da função. Nesses exemplos que eu dei aqui embaixo, ó, eu não tenho condição, porque eu não disse quem é esse ponto aqui, ó. Senão a gente poderia pegar aqui o cateto vertical, dividir pelo cateto horizontal e responder quem é esse A. Isso eu não quis fazer em nenhum dos exemplos.
eu vou fazer nos próximos exercícios que constam lá na nossa lista. Pela última vez, então, porque eu sei que os próximos exercícios são bem tranquilos, né? Mas essa é a parte mais importante da função. Então, ó, o B, eu vou colocar um português bem claro, é onde corta o eixo Y, tá certo? E o A é o cateto vertical dividido pelo cateto horizontal. Então, a gente tem que saber isso, eu vou repetir isso algumas vezes hoje. Se a resposta B aqui ó, não ficou clara, é só abrir o áudio aí e questionar, que eu tento explicar de outra forma. Beleza? Então, a gente vai ver nos próximos exercícios se essas coisas realmente elas funcionam. Então, vamos lá. Próximo exercício. Reparem que é um gráfico, aparentemente é uma reta, tá certo? E a gente vai trabalhar essas mesmas questões de novo. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. É uma historinha, né, que não tem nada a ver com o problema, isso aí só te posicionando dentro de uma situação. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Honestamente, era para ele ter dito que esse gráfico representa uma reta, porque se você quiser considerar que esse ponto aqui ele está fazendo uma pequena curva, dá uma olhada, ó, ele está dando uma quebradinha ali, a gente poderia até questionar. Mas por bom senso, a gente vai admitir que isso é uma reta, tá bom? Continuando. Se Y representa o desperdício de água em litros, tá aqui, ó, o eixo Y representa o desperdício em litros, certinho, tá? E X representa o tempo em dias, o eixo X representa o tempo em dias, quer dizer que esse 7 aqui é o dia 7, o dia 9, o dia 10, o dia 11, tá certo? A relação entre X e Y é, quando ele diz a relação entre X e Y, ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Eu vou reproduzir praticamente o exercício que eu acabei de fazer aqui, com números adaptados. Então, me acompanhem. Quem gerou essa reta aqui? Bom, quem gerou essa reta aqui é alguma coisa parecida com isso, ó. Y é igual a x mais b, já que é uma reta. Bem, o que vem de graça nessa questão? Mais uma vez, o B. Quem é o meu B? É só a gente observar onde este gráfico corta o eixo vertical. E ele está cortando o eixo vertical aonde? Olha, se ele passasse aqui direto, ó, ele está cortando no zero. Ele está em direto de encontro ao zero. Dá uma olhadinha aqui, ó. No zero. Então, esse B vale zero. Então, isso aqui, ó, vale zero. Com isso, já me permite o seguinte, olha só. O que é o B? É o cara que está sozinho. Aqui o B vale 1. Aqui o B vale 50. Olha, então não é a letra D e não é a letra E, porque aqui o B vale 1 e aqui o B vale 50. Bom, como poderia ser a letra D se essa reta fosse mais ou menos assim, tá, gente? Ó, se ela cortasse aqui no número 1, ela fosse aqui um pouquinho mais para cima. E como que poderia ser a letra E se cortasse o eixo Y no 50? Vamos mirar um 50 aqui, ó. Suponha que o 50 seja aqui. Então, seria uma reta mais ou menos aqui nessa direção. Passou ali aqui no 50. Se ali é o 100, aqui deve ser o 50. Então, a gente, por isso, já elimina a letra D, tá? Por causa disso aqui, ó. E a letra E. Reparem que todas as outras, eu vou fazer de pretinho aqui, só para ser fiel ao Enem, ó. Aqui tem um mais zero, né? Porque quando não tem nada, não tem problema eu acrescentar o mais zero, que até, de certa forma, justifica o ponto onde o gráfico corta. Ele corta lá no zero. Então, só pode ser a letra A, letra B ou letra C. Bem, se tiver alguma dúvida, se passar alguma coisa assim, achar que eu estou correndo demais, abre o microfone e fala que eu explico de novo. Então, tá vendo? O que eu usei lá no exercício anterior, eu estou utilizando aqui de novo. Então, por que o B ele é zero? Porque ele corta o eixo Y zero. Tá? E a letra A letra B e a letra C possuem essa característica na resposta. Tá? É zero ali o coeficiente angular. Então, esse carinha aqui ele tem que valer zero. Beleza. Olha, aqui a gente não tem, digamos, a possibilidade de lambuja, né? Esse gráfico é uma reta crescente de analisar o sinal, tá vendo? Ele é crescente, mas aqui o que o Enem fez? Ele colocou sempre aqui um número positivo, olha. 0,5, lembre, é um número pequeno, mas ele é positivo. E aqui ele colocou 60, que também é um número positivo. Então, aqui a gente não poderia eliminar mais alternativas pela questão do gráfico ser crescente ou decrescente. Ok?
Beleza. Então, a gente vai ter que agora encontrar realmente quem é esse A aqui. Esse A aqui, eu vou colocar aqui, eu não vou apagar. O que que é o A? O A, eu dei um macetinho, né? Ele é uma divisão de números, né? Em relação quanto mede o tal do cateto vertical e o cateto horizontal. Se você memorizar isso, você vai matar todos os exercícios. Tá? Bem, tem uma justificativa, tá? Um dia eu conto para vocês. Por que vertical e horizontal e não o contrário, né? Um dia eu conto para vocês. Vamos lá. Cateto vertical. Então, eu vou fazer de azul aqui. Não sei se vai ficar claro para vocês, ó. Cateto vertical, tá tudo. Primeiro lugar, olha com carinho para essa figura aqui, vê se você vê um triângulo meio sem querer. Ele não está desenhado, né? É você que vai traçar o seu cateto vertical e o seu cateto horizontal. Por quê? Aqui estava, vou voltar uma tela, aqui estava direitinho, quer ver? Ó, vou apagar os meus rabiscos aqui, ó. Tinha catetos desenhados aqui, olha só. Aqui era um risco, né? E aqui era um outro risco. Tinha um traço feito, né? Aqui não está aparecendo, não. Olha. Então, a gente, digamos que a gente vai ter que traçar. Então, o cateto vertical, ó, ele estaria aqui, se a gente quisesse, então, de fato, ver esse tal do triângulo, né? E o cateto horizontal, ele estaria aqui, ó. Olha. E agora a gente tem que tomar essas medidas, né? Então, o cateto vertical, que é essa linha azul, que eu vou fazer aqui uns pequenos extremidades em vermelho, que vai daqui até aqui, quanto que ela mede? A gente olha ali, ó, lá no plano cartesiano. Ele está indo... Pode falar alguém, Bill? 600, né? 600. Então, vamos anotar isso aqui. Esse é o vertical. E o horizontal? Esse pedaço 10. 10. Ele vai de 0 a 10, então ele mede 10. Essa continha veio de graça. Pode cortar o zero, 60 dividido por 1 é 60. Pronto, acabou. Resposta D. Resposta C. Aqui, ó. Porque essa a gente já tinha eliminado, Zé Augusto, ó. O A é 60. Ó, lembrando que esse aqui, ó, vamos colocar assim, é o meu A. É esse cara aqui, ó. Ó, é o Azinho. Ele é 60. Se a gente começar a fazer assim, ó, pode ser a D, como pode ser a C. Realmente, pode ser a D. Só que a gente já tinha eliminado a letra D. Por quê? O gráfico, ele corta aqui, ó, no 0. E é a única que tem o A60, ó. O A60. Deixa eu puxar aqui, ó. Não entendi, é porque como a tua tela estava fechada, quando eu olhei, de repente, eu vi só o 60, o D, 60x. Exato. Mas é isso mesmo, é C. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, aqui, esse 60 é de cara e positivo, né? Porque o gráfico é crescente. E se eu quiser, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Esse zero aqui, ó. Ó, é esse zero aqui. É assim que a gente constrói a função. Então, como que isso aparece na prova, né? Aqui ele fala assim, ó, se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, ele usa essa palavra aqui, uma relação entre X e Y. Tá certo? Uma relação entre X e Y. Vamos ver o que ele usou aqui, ó. Aqui ele usou o termo, a expressão algébrica que relaciona X e Y. Ele não disse X e Y, mas ele disse quantidade de combustível. Aqui, ó. Y. Tanque, no tanque é a distância percorrida. Distância percorrida X, que relaciona X e Y. Então, é sempre assim, nesse sentido. Ele vai usar, assim, termos bem parecidos. Tá certo? E isso é a parte mais difícil. Você entendeu isso, você entendeu função afim. Não tem nada que acrescentar mais. Isso é função afim. Os vídeos só vão reforçar aquilo que a gente está falando aqui. Na prática, é isso que você precisa. Tá? Então, ó, fizemos esse, o primeiro. Fizemos na mesma pegada aí o segundo. E olha o que a gente tem de novo. Uma reta, lógico, é uma aula de função afim, a gente só pode ter uma reta, não vai ter um outro tipo... Olha, parece estranho, né? A gente não vai ter um outro tipo de curva que não seja uma reta, porque isso aqui é considerado, né, em matemática, a gente fala que isso aqui é uma curva, não curva no sentido português da palavra, né, que ela vai fazer uma curva, uma volta, não. Um tipo de traço mesmo, curva no sentido de traço. Tá joia? Então, vamos ver o que espera a gente nessa questão aí. Vamos lá. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos, e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. É a historinha que eu nem conto para poder te posicionar aí numa situação. No Brasil, em 2007,
foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano 2007. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Bom, para quem não gosta de matemática, essas informações devem ter dado um nó assim na cabeça e falou assim, não sei, calma. Mesmo que eu estou falando por mim, que eu não entenda o exercício, ao ver uma reta ali, eu fico super de boa, super tranquilo. Sabe por quê? Deixa eu contar para vocês. Todas as vezes que eu vejo uma reta, eu lembro disso. É isso que eu sei sobre reta. Eu não conheço mais nenhuma informação sobre reta. E ao bater o olho naquilo ali, repare que eu ainda não me empenhei em interpretar aquele gráfico com vocês. Tá? Porque o meu lado matemático foi o seguinte, é uma reta. Se é uma reta, é isso. Olha o que ele me traz de graça. De graça. Isso aqui vale 18. De graça, sem esforço. Porque é sempre assim. Repito, não vai ter exceção no que eu estou falando. E ele me deu uma outra informação de graça. Esse A aqui, ó, eu ainda não sei quem é. Para os mais espertinhos aí que captaram, já deve estar pensando assim, ó, cateto vertical dividido pelo cateto horizontal, que dá um número lindo. Mas não esquece de um detalhe. Mesmo sem saber quem é o A, tem uma coisa que eu posso afirmar sobre esse A. Ele é um número... Deixa eu dar um zoom aqui para escrever, a letra fica melhor. Ele é um número negativo. Alguém poderia me dizer por que eu cheguei a essa conclusão? Por que o A aqui é um número negativo? Porque a reta é decrescente. Porque a reta é decrescente. Eu vou escrever, né? Vai ficar anotadinho para vocês. Pois a reta é decrescente. São informações que me ajudarão a resolver o problema. Beleza. Então agora, bem, até o momento eu posso dizer isso. Aliás, vamos fazer o seguinte... Antes de me preocupar com entender o que ele está me perguntando, mentalmente, alguém poderia me dizer quanto é o A? Porque o B eu já sei, o B vale 18. Alguém poderia me dizer mentalmente quanto vale o A? É menos 2, não é? Menos 2. Vamos colocar aqui um parênteses, uma chavezinha, e fazer o seguinte, o que é o A? Para quem assim vai mais cauteloso, né, no cálculo, o que é o A? O A é o cateto vertical dividido pelo horizontal. Dividido pelo cateto horizontal, que neste caso está bem nítido ali na figura, por isso que eu arrisquei fazer a pergunta de quem poderia fazer o cálculo mentalmente. Então, vamos lá. Vertical aqui, ó, é essa medida e está valendo 18. Vou escrever aqui. Horizontal aqui é essa medida e está valendo 9. 18 dividido por 9 dá 2. Mas atenção, o fato de ser negativo, pois a reta ela é decrescente, implica que eu tenho que, por minha conta, vir aqui e colocar aqui um sinal de menos, valor menos 2. Então, eu sei quem é essa função. Não foi isso que ele perguntou. Aliás, como eu disse, a gente ainda vai interpretar o gráfico. Mas olha que bacana. A função, ela é representada por essa expressão aqui, ó. No lugar do A eu coloco menos 2 e no lugar do B eu coloco 18. E isso aqui é o que eu alegava nos exercícios anteriores, vou até destacar ele assim, ó, será a parte mais difícil do problema. Pô, mas foi tão fácil, de repente alguém achou, mas isso é o mais difícil. Então o resto vai ser molinho, molinho, molinho. Vamos interpretar o gráfico? Então qualquer pergunta que ele me fizer, lembra que eu falei, poxa, eu nem entendi ainda o que ele quer que eu faça, mas qualquer pergunta que ele me fizer, a resposta está aqui, ó. É isso aqui que eu vou utilizar para responder. Então, vamos lá. Diz o seguinte, ó. Agora, detalhando o gráfico. 2007 foram consumidas 18 bilhões de sacolas. E ele disse que, aqui, ó, o gráfico a seguir, em que se considera a origem é esse ponto aqui, ó, é o 0, né? Como o ano 2007.
Então, de fato, olha só, vou dar um zoom aqui, ó, foca só no gráfico agora, ó. Digamos que aqui em 2007, o consumo foi de 18 bilhões. Aí vai lá, 2008, olha só, 2008, como o gráfico ele é decrescente, olha que interessante. O consumo foi esse aqui, foi um número menor do que 18, tá certo? Foi esse cara aqui, que eu não sei qual que é. Aí 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, por exemplo, 2013, olha só, o consumo de sacolas, ó, foi esse outro valor aqui, que eu não sei qual é, mas foi menor, tá certo? E pelo gráfico, tudo indica que neste número 9, a gente tem que interpretar o que é esse número 9, neste ano aqui, que não é 2009. Aliás, esse 9 quer dizer o quê? Número de anos após 2007. Então, quer dizer, 9 anos após 2007 é o ano de 2016. Eu posso até escrever isso aqui. O gráfico está me dizendo isso, ó, essa legenda aqui. Ó. É o número de anos após 2007. Então, já que esse gráfico está ficando mais fácil leitura, né? Deixa eu apagar esses rabiscos aqui só um pouquinho. Eu vou colocar assim para a gente, ó. Isso aqui, então, esse 9, ele representa, na verdade, 2016, que é 9 anos após 2007. Esse zero aqui, ele está representando, na verdade, 2007. E os anos entre 2007 e 2016, cada um tem uma quantidade de sacolas plásticas consumidas. A pergunta do problema foi: de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Ó, 2011. 2011 está aqui em algum lugar, eu não sei onde que é, ó. Aqui, por exemplo, ó. Então tem um ano ali que é 2011. E 2011, a quantidade de sacolas, reparem, é essa daqui, ó, que é desconhecida, que eu não sei qual é, mas é isso que ele está perguntando. Vocês poderiam me dizer, então, se eu fosse seguir, então, fosse fiel a isso aqui, ó, se o ano 0 é 2007, se o ano 9 é 2016, que número vai ser o ano 2011? Faz uma continha aí para mim. 2007 é 0. O ano 1 é 2008. Quanto? 2000 e... Não, seria 4 anos. 4, vamos ver? Se qualquer coisa eu apago. 2007 é o 1, 8 é o 2, 9... Peraí, 7 é o 0... Ah, não, passou um ano. Passou-se um ano, 2008, 2009, 2010, 2011. Passaram-se 4 anos, 2011. Perfeito, isso aí. Então, esse número aqui, ele ainda é desconhecido. Mas olha o que acontece. Por que isso aqui é a nossa chave para resolver o problema? Pensa comigo. Esse eixo aqui, ele é o eixo X. Esse eixo aqui é o eixo Y. E eu estou com dúvida agora em responder algo quando o meu X vale 4, olha. Quando o meu X vale 4, eu não sei a informação de quantas sacolas foram produzidas no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente vai simplesmente fazer uma troca direta desse X pelo número 4. Porque quando o X for 4, vamos ver qual que é a tradução disso, ó. Y é igual a menos 2 que multiplica 4 mais 18. Qual que é a tradução? Quando o X vale 4, significa ano 2011. Foi essa conversão que nós fizemos aqui no próprio gráfico. Aí pensa comigo, o que é Y? Esse Y aqui, ó, esse que eu escrevi aqui, Y quer dizer número de sacolas em bilhões. Então, olha a palavra que apareceu de novo, só que agora é por minha conta. A relação. Olha, a relação entre o ano e a quantidade de sacolas é dada por essa expressão. Então, no ano 2011, representado pelo valor 4, qual é a quantidade de sacolas, que é o Y que eu estou procurando. Então, fazendo já a substituição, nós já fizemos, né? Fazendo os cálculos, vai ficar assim: menos 8, que é menos 2 vezes 4, menos 8, mais 18. Essa continha, então, vai dar o número 10. 10 o quê?
bilhões, né, de sacolas. 10 bilhões de sacolas. Ah, então olha só que legal. Eu descobri esse número aqui, ó. Se eu quiser preencher o meu gráfico com uma informação verdadeira, né, não fictícia e não aleatória, esse número aqui é o número 10. Perfeito? Então, resumindo, tudo que nós fizemos hoje, e hoje eu consegui terminar dentro do prazo, bacana. Tudo que nós fizemos hoje, nos 3 exercícios, que já vai o print lá para o Classroom, né? Se você quiser bater o olho nisso aí depois, sempre foi baseado nisso aqui, ó. Pela última vez. Isso aqui, ó. Deixa eu fazer de pretinho, ó. Toda reta, ela está dentro dessa máscara aqui. Aonde o B é a interseção dela, né? Interseção é onde corta, né? O eixo Y, e o A sempre vai ser obtido através dessa relação aqui. Cateto vertical dividido pelo cateto horizontal. Sempre que a gente fizer isso, a gente vai estar encontrando ali bonitinho, só acabou que eu desfiz demais aqui, a pergunta do problema. A gente vai encontrar bacaninha. A pergunta não, a resposta, né? A resposta certa aqui, então, letra E. 10 bilhões de sacolas. Tá certo? Então, depois, se puderem, então, assistam o vídeo, né? Deixa eu salvar isso daqui. Deixa eu encerrar a gravação, para também o arquivo não ficar muito grande.